Pessoal, Márcio César, vamos mais um vídeo, onde nesse vídeo nós vamos falar sobre tecnologias para a mobilidade, tá? E sobre tecnologias de mobilidade, vamos falar a respeito das versões, tá? Só que antes, vamos uma introduçãozinha bem básica aqui, ó, bem trivial, a respeito do que é o próprio Android, né? Do que é esse camaradinho aí que a gente usa nos nossos dispositivos móveis. Então, o Android, como está dizendo o texto aí, é uma plataforma de desenvolvimento desenvolvida, né, pela Google, né, voltada para dispositivos móveis, ou seja, tem o foco ali apenas para os celulares, né? E ela foi feita, né, ou ela começou a se tornar ali um boom ali, começar a sua vida lá em novembro de 2007, ou seja, 14 aninhos, aí uma empresa muito, ou melhor, um aplicativo, uma empresa não, mas um aplicativo, apesar que a empresa também é jovem, mas um aplicativo muito jovem ali, né? Que se tornou o quê? A público, né? A primeira plataforma open source desenvolvida para dispositivos móveis e baseadas na plataforma Java, né? Olha que bacana. E usava ali como o seu core, ali, seu kernel, sua matriz, o sistema operacional Linux, né? Ao qual foi chamada de Android, né? Essa plataforma. E essa plataforma foi mantida pela OHA, né? Que é Open Handset Alliance, foi feito o quê? Foi feita uma formação de mais de 40 empresas e se unindo para dar foco nesta aplicação aí e para se tornar esse boom que é hoje aí no mercado como plataforma para dispositivos móveis. A gente fala plataforma porque o core dele, como eu falei há pouco, né, é Linux, né? Ou seja, o sistema operacional dela é Linux. E eles montaram ali a plataforma, fazendo a união do Java e o Linux ali como seu kernel e transformaram aí na primeira plataforma móvel e aberta e livre do mercado. E o nosso foco aqui, já demos essa introdução básica, é falar a respeito das versões, né? Vamos falar da primeira versão lá, que é a Cupcake. A Cupcake, ó, se vocês olharem, ela foi lançada em abril de 2009, né, e trouxe na época diversas melhorias para o sistema operacional, como a câmera, o GPS, o upload de fotos, e o YouTube, o Pixar e outras coisas mais ali, né. Ela foi ali a novidade, porém um lançamento primeiro para HTC, né, que era um dispositivo da época, né, com apenas o touchscreen, né, de teclado tal virtual, e era, puxa vida, era bem revolucionária aí essa versão aí. O bacana de cada uma das versões, que era a versão 1.5, que o Android colocava, né, porque que vocês vão ver aí, eu dei um spoiler aí, colocava docinhos aí como o grande nome, os seus codinomes de cada uma das aplicações ou de cada uma das versões, né? E para também deixar claro aqui, a versão é o que? É sempre melhoria que é feita na troca ali de cada um dos sistemas operacionais. Então essa foi a primeira versão ali que teve o nome de docinho, né? E aí temos uma outra, né, que é o Donut, que depois foi lançada em 2009 ali também, né, em setembro, né? Onde nós tínhamos ali a inovação, né, de escuta, a conversão de texto em voz, ou seja, teve bastante recursos aí, como diz o texto aí, né? Então foi a versão 1.6, né, que foram criadas as medidas de densidade, né, que é a low, a medium e a high ali. Então eles criaram essas medidas, né, devido a cada um dos dispositivos, né, porque cada tela tinha um dispositivo diferente, né? E assim eles começaram já a trabalhar para esse mundo, e a versão do Donut aí foi lançada em setembro de 2009. E depois veio a Eclair aí, na verdade, a bomba de chocolate, né, no caso, ela foi lançada aí em outubro de 2009, depois da atualização de janeiro de 2010, o Eclair trouxe uma interface de usuários direcionada e adicionou as lives, né, as lives wallpapers ali no seu dispositivo. Foi lançado o suporte de multiplataformas, né, o Google começou a sincronizar, né, fazer a parte de sincronia junto com a API, e assim diversas melhorias foram colocadas dentro do sistema operacional, né. Então, se vocês olharem aí, a bombinha de chocolate foi a versão 2.0, depois a 2.1 ali, que obviamente, se uma versão foi lançada logo na sequência, a finalidade ali é correções mesmo do seu próprio lançamento ali. Depois veio a Free, né? Ou seja, veio ali o docinho de sorvete ali. E obviamente que a maioria deles são sempre lançados
com doces americanos, né? Mas aí em 2010, em maio de 2010, eu trouxe diversas melhorias em desempenho para o sistema operacional, como o compilador JIT, ó, Just in Time, né? Que o engine para JavaScript muito mais rápido. Então, nessa versão foram também adicionados recursos clássicos como USB, Wi-Fi de hotspot, né, para você poder fazer ali tirar do seu 3G e fazer a transmissão para que outros dispositivos pudessem capturar, né, e outras coisas mais que foram colocadas dentro da versão. Então a Doce Gelado aí foi lançada a versão 2.2, né, e logo na sequência nós temos a Dirt Break, né, que é o docinho lá do... Até tem um desenho famoso lá do Shrek, o biscoito, né? Então, lá em dezembro de 2010, essa versão, a versão 2.3, foi lançada, né? Que era possível então alterar entre câmeras frontal e traseira, então começaram a criar esses recursos, porque os dispositivos começaram a ter esses tipos de recursos e diversas outras funcionalidades, né? De copy-paste, ou seja, começou a se tornar ali um dispositivo muito melhor. O NFC, o suporte foi começado a colocar, porque os dispositivos começaram a ter esse tipo de função, né? Então notem que a versão ali ela veio para agregar com melhorias com base sempre em quê? Sempre nos hardwares, né, pessoal? E olhamos ali, nós temos a Honeycomb ali, ó, lançamento em fevereiro de 2011. A Honeycomb trouxe os sistemas operacionais totalmente focados nos tablets. Aí que teve evolução. Aí as telas maiores começaram a surgir, galera. Aí que veio o grande diferencial das telas grandes aí, e aí começaram a renderizar com base nesses dispositivos. E o Android deixou de ter botões físicos, né, e começou a ter aqueles botões eletrônicos, ou do próprio touch da tela. Né. Foi nesta versão que também foi criada a Action Bar, né, outra ação aí e o que possibilitou outras formas de navegação dentro do dispositivo, né? Como ele cresceu de tamanho, obviamente poderia encaixar botões eletrônicos ali e não ter botões físicos na tela. Isso foi bem interessante. Então a Honeycomb aí foi bem bacana aí com a versão 3.0. E logo na sequência aí nós temos aí o Ice Cream Sandwich, né, que é a versão de lançamento em outubro de 2011, né? Unificou a plataforma de desenvolvimento entre smartphones e tablets, permitindo que os aplicativos para smartphone fossem criados com Action Bar e Fragments, né? Ou seja, notem que o dispositivo começou, a plataforma começou a ser agora multi, né? Ser colocada tanto no celular quanto no tablet. E a mesma versão. Então, com isso, o sistema operacional trouxe grandes evoluções, né? Porque é óbvio, né? A tendência ali do mercado, quando foi em 2011, foi essas telas maiores aí começaram a surgir. Obviamente, não poderíamos ter versão só para um ou versão só para outro. Então, a Ice Cream Sandwich ela trouxe esse grande diferencial aí. Depois nós temos a versão 4.1, né? Que é a Jelly Beans, né? As balinhas, né, que voltou a trazer ganhos significativos com relação ao desempenho do sistema operacional, né? Então notem que eles fizeram com que a interface aí fosse sensível ao toque, fluida, então deixaram a interface melhor aí ao toque e ao mesmo tempo deram mais performance para a versão, né? Então, notem que essa versão aí, ela foi, as notificações que foram famosas no Android passaram a ser mais ricas e conter muito mais detalhes, né? Então, notem aí que essa versão aí veio para ajudar também a deixar cada vez melhor os dispositivos. E notem que ainda continua em doce na 4.1. Aí nós temos depois a 4.4, uma versão, acho que, acredito que muitos de vocês que estão ouvindo aí o vídeo começaram já a ver essa versão, que é a versão KitKat, né, que foi um lançamento em 2013, né, que trouxe para o Android trouxe ali os recursos para Android, né, pois conseguiu executar o sistema operacional no mesmo dispositivo com menos de 512 de memória RAM, devido a diversas melhorias, né, que eles fizeram no desempenho. O Jelly Beans trouxe os aperfeiçoamentos, né, de Bluetooth, NFC, né, aquela aproximação que você faz, né, print frame, sensores e outras coisas mais. Então eles pegaram tudo aquelas melhorias que a versão tinha, jogou no KitKat, ali transformaram a versão ali muito mais parruda e com muito mais coisas ali dentro da versão KitKat, tá? E a próxima ali, a versão, acredito que vocês que estão ouvindo já começaram a ver, que é a versão 5.0, que é a Lollipop, né, que foi lançada em novembro de 2014 e foi a maior release focada na interface de usuário, né.
Então notem aí que aí eles começaram, aí o Material Design ele entrou em ação, começaram a modificar uma série de coisas, o Android se tornou uma plataforma comum para vários dispositivos, né? Por quê? Não era só apenas smartphones e tablets, né? Aí eles tinham os vestíveis, né? Os wearables e óculos, que é o Google Glass, aí tiveram as TVs, tiveram os carros, então notem que aí na versão 5.0 do Lollipop, o que passou a fazer? Passou a colocar para outros dispositivos que começaram a lançar, ou seja, outros hardwares que começaram a surgir aí em 2014, né? E na sequência aí a versão Marshmallow 6.0, o Google foi anunciado no início ali como Android M. Notem que eles já começaram a pensar ali, será que eles iam trocar, né? Que eles iam lançar com outro formato, né? Então a prévia dos desenvolvedores começaram ali com a letra M apenas. Então eles sabiam devido à sequência de cada uma das letras, porque olhem que eles sempre colocavam as versões baseadas no inicial da letra ali na sequência do alfabeto. Então era M, né, de Marshmallow, como nós falamos, o L, que era anterior a Lollipop, e aí a Marshmallow aí começaram em 2015 aí houve o lançamento desta versão, tá? E o que nós temos depois dessa versão? Nós temos a N, né, que é a versão 7, que era o Nougat, né? Então notem que aqui acho que a gente conhece como Torrone, né? Então, em agosto de 2006, o Android com a versão 7, né, ofereceu novos recursos para maior desempenho, produtividade e segurança, testes em seus aplicativos com novos comportamentos dos sistemas, fizeram economia na bateria, né? Tiraram a vantagem da UI ali com várias janelas, então notem que aí a versão, obviamente, cresceu muito mais. Aí veio a versão 8, a biscoitinho Oreo, ou seja, em agosto de 2017, aí, esta versão ofereceu maneiras novas de expandir o seu app em desenvolvimento com mais eficiência, né? Então notem que, puxa vida, eles começaram a colocar muito mais coisa. Óbvio, os aparelhos começaram a ficar muito mais performáticos, então eles começaram a criar lá aqueles recursos de WebView, apps da linguagem Java 8, recursos de mídia, compatibilidade de telas. Nossa, então começaram a dar um boom ali. Então o sistema operacional ali, a plataforma em si começou a crescer cada vez mais, né? E depois dessa versão 8, houve a versão 9, a Pi, né? E essa versão foi lançada em agosto de 2018. Então notem que na evolução de cada uma delas, eles vão sempre pegando o boom de crescimento de cada um dos hardwares, ou seja, a cada um dos dispositivos que foram lançando, eles foram construindo as versões, melhorando o que os fabricantes de hardware disponibilizavam e, obviamente, com isso, a versão começou a ganhar muito mais corpo e obviamente com hardware muito mais robusto, com muito mais disco de armazenamento, com muito mais memória, as versões foram ganhando ali muito mais recursos, porque os aparelhos tinham isso a oferecer, e obviamente a versão ela teve que fazer esse crescimento, né, com atualizações como de imagens, de bitmaps, sensores, entendeu? Aceleradores, tudo mais que foi colocado e dando essa melhoria para cada um dos dispositivos. E notem que a versão 9 foi a última versão que eles lançaram com versão em doce, ou seja, a partir da versão 9, aí eles tiraram os doces, aí começaram a lançar os nomes, né? Então era para ser o Android Q, se chamava apenas Android 10, né? O Google oficializou no dia 22 de 2019 no nome da próxima versão como sistema operacional Android, além de confirmar a novidade da entidade visual da plataforma, a versão que antes era chamada extraoficial de Android Q foi batizada como Android 10. Ela sucede o Android Pie, né, que é a versão 9, que atualmente já sai da fábrica em dispositivos lançados no mercado. Essa decisão significa que a quebra da tradição, né, desde o lançamento do Cupcake, eles quebraram a tradição. A empresa batizava com o nome, né, de alguma sobremesa, de algum doce, né, e era mesmo difícil de escolher algum alimento que começasse com a letra Q ali. Mas o Google tem outros motivos para adotar esse numeral. Afinal, essa é uma edição comemorativa do sistema operacional e a adoção de outras novidades a uma nova fase do ecossistema da marca. Então notem aí que ele, obviamente, já aproveitaram o gancho ali, como, poxa vida, era a versão 10 aí, eles já fizeram essa quebra aí, essa troca.
Então, essa versão aí, então, foi um lançamento em setembro de 2019, né? Então, houve o quê? Recursos de privacidade, mudanças de comportamento, novos recursos. Então, notem que a versão, por ela ter um hardware, obviamente, muito mais potente, obviamente o sistema operacional teve que pegar esse gancho aí, né? Até mesmo o tema escuro ali que muitos já estavam fazendo, ele teve que colocar isso também no seu dispositivo ali. E óbvio, a versão 10 era um marco de uma nova e não ficou por aí não. Já lançaram a versão 11, né? Em julho de 2020. Então, essa é a última versão hoje que nós temos nos dispositivos, né? Centrado em pessoas, expressivos com um novo espaço de controle, com mais recursos de privacidade. Então, notem ali que também eles pensaram sempre nos pilares ali de mudanças de comportamentos, de recursos de privacidade e novos recursos de APIs ali, como botões, aí tem a parte de 5G. Então, notem que ele evoluiu conforme o hardware vem sempre evoluindo. Então, essa é a ideia. Então, essa foi a última versão onde nós temos, que essa foi lançada em 2020, e nós temos uma versão para ser lançada que ainda depende de quando você assistiu esse vídeo, você assistiu ainda próximo do mês aí que eu já estou lançando de agosto, então a versão 12 ela está ainda na beta, tá? Então notem pelo gráfico do lançamento que é previsto agora, foi previsto para agosto, né? Então eles lançaram a beta em agosto, então notem que ainda eles estão no release final da plataforma para fazer a sua estabilidade, né? Então a versão, por exemplo, a beta 2 está disponível, né, para recursos de mudanças mais recentes, para testar nos seus apps, né? Então essas versões aí essa versão está para os desenvolvedores, né? E o teste de uso geral ali, caso você queira colocar um dispositivo que seja compatível, você pode fazer. Mas ainda notem que muitas das coisas podem dar problema, né? Como a própria Google menciona que o sistema e os seus apps para Android nem sempre funcionam como esperado. Por quê? Porque está no release final ali. Como ele está na parte final de release, isso pode acontecer, né? Ela começou em fevereiro ali, notem que ela teve um preview que foi lançado, depois teve um beta release e agora eles estão fazendo ali a versão beta ali para fazer a estabilização da plataforma, ou seja, está em vias de o dispositivo ali da versão, acho que em setembro eles têm um novo lançamento ali da versão 5, então tem um cronograma. Se vocês pegarem os links que eu coloquei em cada uma delas, é bem simples, nas referências estão sempre embaixo de cada um dos slides ali, developer.android.com/about/version/ o número da versão. Você colocou isso, você vai trazer a versão e vai verificar todos os detalhes. Se você abrir a versão 12, que é a última, vocês vão olhar até mesmo o pré-lançamento de outros betas, o que estão sendo colocado, quais as previsões de problemas de que foram arrumados, então tem todo o detalhamento. Se você quiser, acesse o link aí que está da última versão, até coloco na referência debaixo do vídeo, para que você consiga acessar de forma rápida e consiga pegar as outras também, e olhem, tá? Porque é interessante, porque você vai ver todos os detalhes de lançamento de cada uma das versões. Beleza, pessoal? Então, todas as referências estão lá em developer.android.com, né? Algumas informações eu peguei tanto de Wikipedia, obviamente de fontes confiáveis, né? Dessa, por exemplo, que tinha ali um extrato de versão, e peguei da versão do livro ali do Google Android, versão 4, da edição 4, né? Da quarta edição, na verdade, né? Deste livro aí, Aprendendo a Criar Aplicativo e Dispositivos Móveis com Android SDK. Então, essas referências aí são todas conhecidas, tá? Espero que vocês tenham entendido que a versão tem um foco e a finalidade de fazer com que o dispositivo ou que o sistema operacional cresça, né, conforme cada um dos hardwares. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço.